Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 10, continuando a nossa série Discipulado no Evangelho de Mateus. Nós vamos concluir hoje o capítulo 10, Mateus 10, do versículo 16 ao versículo 42, Mateus 10, 16 a 42. Diz assim a palavra de Deus: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, domingo passado nós vimos Jesus enviando seus 12 discípulos, 12 apóstolos, para uma missão, instruindo-os a irem preferencialmente às ovelhas perdidas da casa de Israel, ao povo judeu, para quem Jesus veio,
pregando a mensagem da salvação, pregando que Jesus era o Messias esperado por Israel e autenticando essa pregação com as boas obras, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Jesus, meus irmãos, também disse que eles deveriam confiar na providência do Senhor, sabendo que eles seriam sustentados e eles também receberiam a hospedagem, a hospitalidade necessária por onde quer que eles fossem. E por fim, naquele sermão de domingo passado, nós fomos informados que algumas pessoas que ouvirem o Evangelho receberão o Evangelho, recebendo a paz do Evangelho, mas outras receberão, pelo contrário, o juízo do Senhor, um juízo severo, mais severo do que Sodoma e Gomorra. Jesus, no texto que nós lemos hoje, ele continua a sua instrução aos seus discípulos, trazendo a eles informações desafiadoras, mas também trazendo palavras de estímulo para que os discípulos cumprissem a sua missão. Desta forma, meus irmãos, o sermão de hoje ele é uma continuação do sermão do domingo passado. Por isso o tema é o mesmo: discípulos enviados, parte 2. E se é a continuação do domingo passado, assim como no domingo passado eu comecei falando sobre o famoso filme de 1998, O Resgate do Soldado Ryan, eu vou falar um pouco mais sobre ele hoje. Se você assistiu, vai se lembrar. Se você não assistiu, é um ótimo filme para você assistir. A história se passa na Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1944, e no início do filme nós somos informados que 3 irmãos que haviam ido para a guerra faleceram em combate. E a mãe deles teria que receber essa triste notícia do falecimento dos seus 3 filhos. Porém, havia um 4º filho, soldado James Ryan, um paraquedista. E esse filho estava desaparecido. Acreditavam que ele estava vivo. Então, o exército envia o capitão John Miller para que chefiasse ali, para que comandasse uma equipe de soldados para buscarem e encontrarem o soldado Ryan e enviá-lo de volta para sua mãe. Em uma das cenas do filme, os soldados estão caminhando e um deles pergunta ao capitão John Miller o seguinte: qual é a lógica em arriscar a vida de 8 homens para salvar um só? Por que arriscar a vida de 8 para salvar apenas um? E aí eles debocham ali, falam algumas palavras, e um dos soldados, na verdade um cabo Ufan, que era o mais sensato, era o tradutor do grupo, era o mais sensato depois do capitão, ele diz o seguinte: nós não devemos questionar, e sim fazer e morrer. O soldado ele não questiona, ele vai, ele cumpre a sua missão e, se necessário, ele morre pela missão. Então o capitão Miller é questionado por um de seus soldados: você não vai falar nada, capitão? Você não vai reclamar? E aí o capitão responde: vocês reclamam comigo, mas eu não reclamo com vocês, eu reclamo com os meus superiores. E aí um deles pergunta o seguinte: ok, capitão, mas e se o senhor não fosse o capitão, ou se eu fosse o seu superior? O que o senhor falaria a respeito dessa missão? E ele respondeu com as seguintes palavras de maneira solene: nesse caso eu diria, esta é uma excelente missão, Senhor, com um objetivo bastante valioso, Senhor, e digna dos meus esforços. Mais ainda, estou sinceramente triste pela mãe do soldado James Ryan e estou disposto a dar a minha vida e a vida dos meus homens para atenuar a dor dela. Você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Pense comigo, Jesus deu a vida dele por você. Mas você está disposto a dedicar a sua vida para aquilo que ele te chamou? Para a missão a qual ele chamou você? Você está disposto de ir até o fim? Você está disposto a sofrer toda e qualquer consequência por amor a ele, em obediência a ele?
Você está disposto, se necessário for, a entregar a sua própria vida por amor a Ele? Meus irmãos, o texto de hoje ele fala justamente isso, sobre a missão de nós levarmos a palavra do Senhor Deus a todos os lugares. Seja no Zimbábue, como nós temos os nossos irmãos missionários, que nós temos contribuindo com a parceria, seja na Argentina, seja em Adamantina, Deus usando cada um de nós nos lugares onde Ele nos colocou. Que nós, meus irmãos, será que cada um de nós está pronto para ser um discípulo de Jesus? Será que a nossa vida se parece mais como um filme de guerra, como o Resgate do Soldado Ryan, entendendo que a vida do crente neste mundo é uma vida de batalha, é uma vida de lutas? Ou será que a sua vida parece mais com aquele outro filme, Wall-E, em que os sobreviventes humanos estão numa nave deitados em poltronas voadoras sendo servidos por robôs? Como que é a sua vida? É uma batalha? Ou será que você está na nice, está tudo tranquilo? O discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele entende que a sua vida é uma vida de lutas. E esse texto nos ensina, meus irmãos, duas verdades. A primeira é que ser discípulo é perigoso. Olha os versículos 16 a 18. E eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, e para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Existem algumas profissões que são perigosas. Existem algumas viagens que também são perigosas. Mas nada é mais perigoso nesse mundo do que ser um discípulo de Cristo. Um discípulo verdadeiro. Não aquele discípulo mais ou menos, que vem na igreja, é membro da igreja, participa, mas de segunda a sábado leva a sua vida como se não fosse um cristão. Ou como eu já ouvi, como se fosse um agente secreto de Cristo. Ninguém sabe que ele é crente, ou sabem, mas ele não influencia ninguém, não faz a diferença no lugar onde ele está. Porém, Jesus ele nos mostra nesse texto que ser um discípulo, seguir os seus passos, é muito perigoso. Ele diz, eis, essa palavra eis aqui no versículo 16, significa o seguinte: prestem atenção, o que eu vou falar agora é muito sério. Presta atenção no que eu vou falar. Eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Os lobos são os predadores naturais das ovelhas. Os pastores na Palestina, pastores de ovelhas, eles cuidavam dos seus rebanhos no deserto da Palestina. E nesse deserto é muito comum terem animais que são predadores. E um dos principais é o lobo. Mas olhe só uma coisa interessante. Jesus ele diz que ele envia as ovelhas para o meio dos lobos. Só que Jesus ele não faz isso por crueldade, como se ele quisesse ver os lobos devorando as ovelhas. Muito pelo contrário, Jesus está dizendo aos seus discípulos para que eles tomassem cuidado. E meus irmãos, nós somos cercados de lobos. Nós somos as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que no mundo onde nós vivemos, estamos cercados daqueles que são verdadeiros lobos, que odeiam os cristãos, que odeiam a igreja, que odeiam a Cristo, que odeiam a sua palavra. Eles querem de toda e qualquer forma silenciar o evangelho. Por isso que Jesus ele diz o seguinte: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. As serpentes não são animais agradáveis, não são animais confiáveis, mas as serpentes têm uma qualidade. Elas são animais que estão sempre atentos ao que está acontecendo ao seu redor. As serpentes, elas estão ligadas, elas observam tudo, elas estão atentas.
É nesse sentido que Jesus disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes. O cristão deve ser aquela pessoa antenada, deve estar ali observando o que está acontecendo ao seu redor, deve estar observando o que está acontecendo no ambiente onde ele foi colocado, no seu trabalho, na sua casa, atento às coisas que estão acontecendo neste mundo. Você e eu não vivemos a semana toda nas quatro paredes da igreja. Nós não estamos vivendo numa bolha, num lugar recluso. Mas Deus nos colocou no mundo. Você vem à igreja domingo, você ouve o evangelho, você ouve a palavra do domingo, você é ensinado e depois que termina o culto, você sai. E aí amanhã você vai estar lá na escola, no trabalho, na sua casa, onde quer que Deus te colocou. E ali vai ter lobos. Então, fique esperto. Seja prudente como a serpente. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, seja simples como a pomba. A pomba é um animal oposto da serpente. É incrível como Jesus ele faz esse jogo de palavras e usa esses animais para caracterizar o caráter do seu discípulo. Ao mesmo tempo que o discípulo ele deve ser esperto no bom sentido, prudente, atento, como uma serpente, ele também não deve ser malicioso. Essa palavra aqui, simplices, na língua original, na língua grega, significa puro. Alguém sem malícia, alguém com um coração puro, alguém com uma mente pura, uma pessoa que, mesmo que ela sofra pela perseguição de alguém, mesmo que ela sofra por alguém fazer alguma maldade com ela não revida. É aquele discípulo que nós vimos já no Sermão do Monte que, se necessário, ele doa a outra face. É aquele discípulo que ora pelo seu inimigo, por aquele que os perseguem. Então, ao mesmo tempo que o discípulo ele tem que estar atento, ele deve ser uma pessoa simples, deve ser uma pessoa pura, uma pessoa que não revida o mal que fazem contra ele. E esses lobos que Jesus fala aqui no versículo 16, eles são os homens, ele diz no versículo 17, acautelai-vos dos homens. Satanás, ele usa homens. Satanás, ele usa homens para fazerem o mal contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus, pela sua providência e pelo seu decreto, ele deu poder aos homens, deu autoridade aos homens. Você se lembra que quando Jesus foi interrogado por Pilatos e Jesus ficou em silêncio, Pilatos ele disse para Jesus, você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te matar ou para te soltar? E qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não tivesse te sido dada. Então sim, Deus dá autoridade a alguns homens e estes homens entregariam os seus 12 discípulos aos tribunais, açoitariam eles nas sinagogas, seriam levados à presença de governadores, de reis, para darem testemunho entre os gentios. Ou seja, nada acontece por acaso. Se você sofre no ambiente onde Deus te colocou por causa da sua fé, saiba que aquilo é para testemunho. Se na sua escola, na faculdade, no trabalho, na família, você é zombado, ridicularizado, excluído porque você é um cristão, saiba que aquilo faz parte do plano de Deus para que você seja uma testemunha dele diante daquelas pessoas. Isso aconteceu de fato com os apóstolos, queridos irmãos. Isso aconteceu, por exemplo, com o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Mas depois, lá em Atos 9,16, Jesus ele disse o seguinte: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É pelo nome de Jesus. Depois, em Atos 24, 25 e 26, Paulo ele apresenta a sua defesa e o próprio evangelho aos governadores Félix, Festo e ao rei Agripa. John Knox,
John Knox, com ousadia, pregou a verdade diante da rainha Mary Blood, Maria a Sanguinária da Escócia. Aquela mulher tinha ódio dos protestantes. Ela tinha ódio, mas ela tremia quando John Knox pregava e principalmente quando ele orava. Uma mulher maligna, mas um homem pequeno como John Knox, ele tinha ali, ele era o instrumento de Deus para levar o evangelho até mesmo àquela mulher. Mas vejam, meus irmãos, essa ousadia que Deus deu aos apóstolos, a outros servos no passado, e que Ele dá para você, lá no lugar onde você está durante a semana, para falar dele, não vem de você mesmo, não é algo inerente a si mesmo, não é uma força que está em você, mas é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Olha os versículos 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ou seja, quando você começa a falar de Jesus para alguém, e veja, ele fala falar, ele usa o verbo, 2 verbos aqui, né? Falar e dizer. Nós precisamos falar, não é apenas a vida, não é apenas o comportamento. O testemunho ele se dá de maneira dupla, mas principalmente através da palavra, da sua voz, daquilo que você fala. O seu comportamento, a sua vida, ele apenas é uma evidência que você vive o que você prega, mas você precisa falar. Aí você talvez diga o seguinte: mas eu não sei falar, eu sou tímido. Eu nunca dei uma aula de escola dominical, eu nunca preguei num púlpito, eu nunca tive uma oportunidade na igreja ou condições, e eu nem quero, porque eu não tenho dom para isso. Talvez você pense assim, mas Jesus te tranquiliza, dizendo no versículo 20 que não é você que fala, mas é o Espírito que habita em você. Quando você fala de Jesus, na verdade é o próprio Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que está em você, é que fala através de você. Você e eu somos apenas um canal. Muitos crentes, meus irmãos, ficam impressionados e até curiosos com aquilo que um demônio pode fazer com uma pessoa possuída. Como que é uma possessão demoníaca? Mas quantos crentes já pararam para pensar naquilo que o Espírito Santo pode fazer com você? Eu tive um professor no seminário, saudoso reverendo George Canelhas, já falecido, que uma vez ele disse o seguinte em aula, que ser cheio do Espírito Santo é ser possuído pelo Espírito Santo. Ou seja, como disse Paulo, né? É Cristo quem vive em mim. É você dominado pelo Espírito Santo. Você é conduzido pelo Espírito Santo. E 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E vejam, meus irmãos, o Espírito Santo habita em nós e nós, então, usados por Ele, falamos a sua palavra. Por isso que o reverendo Augusto Nicodemos, ele declarou o seguinte: ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. E aí ele cita Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então veja o seguinte: como que você é cheio do Espírito Santo? É se você for cheio da palavra de Deus. Se você lê pouco a Bíblia, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Se você não faz devocional na sua casa, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Se você não faz culto doméstico com a sua família, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Se você não vem na escola dominical, se você de vez em quando vem no culto, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos preenche, e nós cantamos agora há pouco, né? Sonda-me,
enche-me. Como é que você canta isso para Deus, pede isso para Deus, se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não medita na Bíblia, a palavra inspirada pelo Espírito Santo? Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da sua palavra, porque se você conhece a palavra, você é capaz de falar a palavra às pessoas. Ele te dá ousadia, ele te dá coragem, como ele fez com os apóstolos. E você se lembra? Pedro era um homem que titubeava, era um homem que falava: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, mas ele, na mesma noite ele negou Jesus 3 vezes. O que o Espírito Santo fez com Pedro? Deu a ele coragem para pregar diante de quem fosse. Paulo era um perseguidor de cristãos. O que o Espírito Santo fez com ele? Deu a ele coragem, ousadia de pregar a palavra de Deus. E ele faz a mesma coisa conosco, meus irmãos. Mas isso não significa que será fácil. Veja os versículos 21 e 22. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já testemunhou a sua fé àquele seu parente que não gosta? Que não quer saber de Deus, que não quer saber de igreja, que não quer saber da palavra, não quer saber do Evangelho? Você já teve essa ousadia, sem se importar com as consequências? Deixa eu te dar aqui alguns relatos, 2 relatos. Primeiro, Amiel. Amiel é um jovem de 24 anos, da Ásia Central. Amiel, ele contou aos seus pais islâmicos que havia se convertido ao cristianismo. Os pais o repreenderam, tomaram os seus documentos para que ele não fugisse do país. O tio de Amiel tentou enforcar, dizendo que era melhor ele ter se tornado um assassino do que um cristão. Na mesma região, na Ásia Central, uma outra jovem, ela também se converteu e ela contou ao seu pai. Sabe o que o pai dela fez com ela? Matou. Ele matou. E a lei do país dá esse direito ao pai. Em alguns países islâmicos, o marido tem poder sobre a vida da esposa e o pai tem poder sobre a vida da filha solteira. Se ele quiser matar, pela honra, ele pode. Essa menina, essa nossa irmã, jovem, deu a sua vida por Jesus. E quem a matou foi o próprio pai. E isso não é novidade, meus irmãos. Há 2000 anos Jesus falou que isso ia acontecer. E aí você pode talvez pensar o seguinte: não, pastor, mas espera aí, é exagero. Nos países islâmicos, sim, lá existe perseguição. Nos países comunistas existe perseguição aos cristãos, mas nós estamos no Brasil. O Brasil é um país livre, o Brasil é um país que nós temos portas abertas para pregar o Evangelho. Bom, deixa eu te fazer 2 alertas. Primeiro, é que essa liberdade no nosso país está sendo cada vez mais cerceada. Eu não duvido que os nossos filhos e nossos netos comecem a enfrentar algum tipo de perseguição nos próximos anos. Eu não duvido disso. Segundo, cristãos incomodam. Cristão incomoda. Estava conversando com uma pessoa essa semana e essa pessoa estava falando o seguinte, a respeito da perseguição que ela está sofrendo no seu ambiente de trabalho, porque ela tem enviado aos seus colegas de trabalho devocionais. Você faz isso, né? Muitos de vocês fazem isso, né? De manhã manda lá uma devocional para um grupo ou para alguns conhecidos, amigos, colegas, parentes. Pois bem, essa pessoa está sendo perseguida no trabalho, ferrenha a perseguição, porque ela está testemunhando. Meus irmãos, o próprio Jesus
foi chamado de louco pelos seus irmãos, filhos da sua mãe. Você acha que não vai acontecer a mesma coisa com a gente? Você acha que não vai ter parentes nossos, pessoas próximas a nós, que de alguma forma irão fazer o mal contra nós? De que maneira? Pode ser com zombaria, pode ser com a ignorância, te ignorar, te isolar, pode ser até mesmo com críticas, ou seja, de várias e várias formas diferentes. E meus irmãos, isso não é novidade. Não estranhe se você tiver parentes que não são mais os mesmos, vamos dizer assim, depois da sua conversão. Mas Jesus ele diz ainda no final do versículo, no versículo 22, que os discípulos serão odiados de todos por causa do seu nome. Todos. Se você é um cristão, e veja, você carrega o nome dele. Nós somos chamados de cristãos, carregamos o nome de Cristo. E se você é cristão de verdade, o mundo ele vai vir contra você. Todos virão contra você. Em Mateus 24, versículo 9, Jesus ele disse o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, até onde você iria? Você estaria disposto de ir até o fim, até as últimas consequências, de ser zombado pela sua família, de ser perseguido no seu trabalho, de ser isolado pelos seus colegas? Até que ponto você iria? Estaria disposto até mesmo, se necessário fosse, dar a sua própria vida por ele? Por isso que Jesus ele diz no final do 22, aquele porém que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Até o fim. Quantas pessoas que nós conhecemos que ficaram pelo caminho? Quantas pessoas que um dia alegremente se tornaram membros da igreja, foram batizados, professaram a fé e ficaram pelo caminho? É claro, a gente sabe que essa perseverança, chamada de perseverança dos santos, ela não é algo que vem de nós mesmos. Mas conforme Paulo nos ensina lá em Filipenses 2, que é Ele, o Deus, quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Se apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de tudo que você enfrenta, onde Deus te colocou, pelo fato de você ser um cristão, um crente no Senhor Jesus Cristo, se você persevera, se você não joga tudo para o alto, se você não desiste, é porque Ele está perseverando por você. É porque o seu irmão mais velho, Jesus, está ao lado do Pai, todos os dias, à destra do Pai, intercedendo por você, orando por você, para que amanhã, segunda-feira, você acorde e vá enfrentar aquelas pessoas que não querem ouvir o Evangelho, mas que precisam ouvir o Evangelho. Mas, meus irmãos, a coisa não vai ficar fácil, ou melhor, não vai amenizar. Versículo 23, quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Até que venha o Filho do Homem. Até que ele venha, haverá hostilidade entre Caim e Abel, entre Esaú e Jacó, entre os filhos das trevas e os filhos da luz, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então, até que Jesus volte, você, igreja, você, povo de Deus, você, crente, vai ser perseguido. Não ache que as coisas vão ficar boas com o passar do tempo. Pelo contrário, elas continuarão ruins, cada vez piores, até que Ele venha. Isso é o sinal dos tempos. A perseguição é sinal dos tempos. Quando você vê coisas na internet a respeito da perseguição a cristãos, a respeito do cerceamento da fé cristã, no nosso país inclusive, Jesus está voltando. É um sinal que Ele está voltando. Por isso, meus irmãos, a segunda verdade que esse texto nos mostra é que ser um discípulo é uma honra.
Versículos 24 e 25, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Já percebeu como é o nosso mundo? Chamam a mentira de verdade e a verdade de mentira. Nós temos uma tremenda inversão de valores. Os cristãos, eles pregam o amor sem excluir a justiça de Deus. E eles são acusados de discurso de ódio. Essa é a frase do momento, discurso de ódio. Essas mesmas pessoas que dizem que os cristãos têm um discurso de ódio, querem calar os cristãos. A tese deles é a seguinte, que os cristãos são perigosos, são tóxicos. Nós precisamos calá-los. Isso no nosso país, onde supostamente nós temos liberdade para pregar. Eles querem impedir até mesmo a distribuição da palavra de Deus. Como eu mesmo recentemente tive uma experiência numa escola aqui da cidade, de ser impedido, eu e outros irmãos que estavam comigo, de ser impedido de entregar Bíblias, com a desculpa, o Estado é laico. O Estado é laico, mas o Estado não é arreligioso. O Estado é laico, mas o Estado também é livre. Mas mesmo assim, a liberdade está sendo cerceada de várias formas. Mas não fique espantado com isso. Está aqui. Jesus, ele disse na sua palavra, não se assuste. Se chamaram ele de Beelzebul, veja a que ponto chegaram. Chamaram Jesus de Beelzebul, o príncipe dos demônios, do próprio Satanás. Você acha que não vão fazer a mesma coisa com a gente? Nós somos melhores do que o nosso mestre? Ele pergunta aqui. Se perseguiram a ele e fizeram críticas das mais variadas a ele, se tentaram de todas as formas acabar com a sua imagem e de fato mataram ele, tiraram a sua vida, ou melhor dizendo, como ele mesmo disse, ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. Na verdade, ninguém vai tirar a sua vida, mas você entrega a sua vida por amor a Cristo. Mesmo que você perca privilégios, mesmo que você perca o seu conforto, mesmo que você perca bens materiais, mesmo que você perca o seu emprego, ou mesmo que você perca até mesmo a sua vida, na verdade é você que está entregando. Lembra daquele cântico, daquele hino? Tudo entregarei. Ali não é só dízimo e oferta, é a sua vida. É a sua vida que conta. É a sua vida que o Senhor quer. Atos 5,41 diz o seguinte: e eles, os apóstolos, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer por este nome. Veja, sofrer por Cristo é se identificar com Cristo. Se zombaram de Cristo, se chamaram Cristo de demônio, se mataram Cristo, fazer o mesmo conosco é algo honroso. Os discípulos, os apóstolos no caso, eles, depois da perseguição, eles viram que aquilo era motivo de alegria para eles. Quando Nero começou a perseguir a igreja cristã, ali na década de 70 depois de Cristo, os historiadores contam relatos de que igrejas inteiras eram levadas às arenas romanas. Enquanto os romanos nas arquibancadas gritavam sangue, 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 esses nossos irmãos do passado, adultos, crianças, idosos, jovens, eles entravam na arena louvando a Deus. E aí eles abriam portões e leões saíam e despedaçavam esses nossos irmãos. Mas eles louvavam, porque eles sabiam que aquilo era uma honra morrer por Cristo. A tradição histórica também conta que o apóstolo Pedro, quando soube que seria martirizado numa cruz, morreria crucificado, ele disse o seguinte: eu não posso morrer como meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. E às vezes, meus irmãos, nós vivemos uma vida tão tranquila, tão confortável, e nem mesmo falamos da nossa fé, porque temos medo de represália,
Temos medo de alguém virar a cara com a gente. Queremos seguir a cartilha do politicamente correto. Afinal de contas, futebol, gosto e religião e política também não se discutem. Então, cada um no seu quadrado. Mas, meus irmãos, sofrer por Cristo, sofrer pela fé em Cristo é um privilégio, é uma honra que você tem. Versículos 26 a 31. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos erados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Nenhuma outra geração na humanidade teve tanta voz como a atual geração. Nós temos as redes sociais. E nas redes sociais você tem voz. Você pode falar. Use as redes sociais, você que faz uso de redes sociais, use as redes sociais para falar de Cristo, para divulgar o Evangelho, falar do amor de Cristo. Não ligue se o Instagram te excluir a sua postagem, acusando de fake news ou de discurso de ódio, porque isso tem acontecido com irmãos nossos no nosso país. Não ligue se o Instagram excluir a sua conta, abra outra. E outra, enquanto você puder. Porque, meus irmãos, nós não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, e sim aquele que pode matar tanto o corpo e enviar a alma para o inferno. Aqui está falando do próprio Deus. Quem é que manda pessoas para o inferno? Isso pode parecer estranho para alguns, mas é Deus quem manda pessoas para o inferno. É Deus quem condena pessoas. Ele salva e Ele condena. Nós aprendemos isso na escola dominical. Nós devemos temer a Deus, não os homens. Nós devemos fazer a vontade de Deus, não a dos homens, sabendo que Ele cuida de nós. Nós somos mais valiosos que os pardais, e se Deus cuida dos pardais, quanto mais de nós. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Então não tema qualquer represália, qualquer perseguição por causa da sua fé. Deus está cuidando de você. Versículos 32 e 33, eles são impactantes. Dizem assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por que esses 2 versículos são impactantes? Porque aqui está falando que Jesus confessa diante do Pai aqueles que o confessam diante dos homens. Como que ele faz isso? Eu falei agora há pouco, intercedendo por nós. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é Hebreus 2:11. Hebreus 2:11, a parte B, diz o seguinte: por isso ele não se envergonha de lhes chamar de irmão. Já pensou nisso? O próprio Deus, o Filho de Deus, Ele olha para mim e Ele me conhece, Ele me sonda. Aquilo que ninguém sabe, Ele sabe. Ele sabe a sua vida, Ele sabe o seu coração, Ele conhece seus pensamentos, Ele conhece a sua vontade, Ele sabe de você mais do que qualquer outra pessoa. E Ele sabe que você é mau, Ele sabe que você é pecador, e Ele conhece cada um dos seus pecados, porque Ele pagou cada um deles na cruz. Ele está presente quando você peca, Ele testemunha quando você comete o pecado. E mesmo assim não tem vergonha de você. E quantas são as vezes, meus irmãos, cá entre nós, que já nos envergonhamos de Jesus? Já deixamos passar oportunidades de falarmos de Jesus.
Ele então caminha para a conclusão das suas instruções. Versículo 34 ao 39 de Jesus, ele disse o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Nós devemos amar nossa família. Sim, a Bíblia nos ensina isso, inclusive. Mas quem você ama mais? A sua família ou a Deus? Quem está no topo do seu coração? No centro do seu coração? No trono do seu coração? A sua família ou Jesus? Jesus, ele mais uma vez, percebe? Por que ele fala duas vezes, em dois momentos diferentes, a respeito da perseguição familiar? Sabe por quê? Porque isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Muito. Numa família onde o catolicismo vem de gerações, uma pessoa, um membro da família se converte, a família toda vai se voltar contra aquela pessoa. Às vezes Deus tem misericórdia e converte outros, mas às vezes não. E às vezes ele converte alguns, mas outros ele não converte. E esses que ele não converte, se voltam contra os convertidos. Isso acontece em qualquer religião. Catolicismo, islamismo, budismo, seja lá o que for. As famílias, dentro das nossas próprias famílias, dentro da nossa própria casa, diz o versículo 36, podemos ter inimigos. Mas, meus irmãos, Cristo é maior. O nosso amor a Cristo deve ser maior que o nosso amor à nossa família. Sim, amamos nossa família, oramos por eles, servimos a eles, mas servimos a Cristo primeiro, amamos a Cristo primeiro, vivemos, morremos e vivemos para Ele, como diz Gálatas 2, 19 e 20, 19b e o 20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse poder que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, ser chamado para ser discípulo é ser chamado para a morte. Conforme nós vimos, é carregar a cruz. E não se confunda. Carregar a cruz não é um sofrimento qualquer, mas é um sofrimento por causa da sua fé. Carregar a cruz é quando a sua família te abandonar, quando os seus colegas te recriminarem, quando você for perseguido onde quer que você esteja. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é ser excluído. Carregar a cruz é ser zombado. Carregar a cruz é perder o emprego até por causa do Evangelho. Mas Jesus então ele conclui dando palavras de esperança. Parece que tudo que ele falou até agora é assustador, né? Mas ele conclui com palavras de esperança, versículos 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Se por um lado podemos sofrer perseguições no nosso trabalho, na escola, faculdade, e especialmente, Jesus ele fala duas vezes, né, na nossa própria família, Ele nos dá uma nova família, Ele nos dá um novo povo, Ele nos dá a casa ou as casas daqueles que receberam o Evangelho. Alguns, nós vimos no domingo passado, vão receber a paz,
que os discípulos levam. E aqui ele fala que aquele que recebe um discípulo, recebe a Cristo. Quando você abre a sua casa para a igreja, quando você recebe na sua casa um irmão, uma irmã, para um café, para um almoço, para bater papo, para orarem juntos, quando você abre a sua casa, como alguns irmãos têm feito, para a realização de um culto, de uma reunião de oração, de um estudo bíblico, você está recebendo o próprio Cristo na sua casa. E fala a verdade, como é bom nós estarmos juntos. É bom nós estarmos juntos aqui no domingo, mas é muito bom também estarmos juntos nas casas. Quando você tem a oportunidade de visitar lá o seu irmão, estar junto com ele, você receber alguém na sua casa, algum irmão, estar junto com ele, ter essa hospitalidade que é uma marca dos cristãos, assim como lá em Atos 16, na cidade de Filipos, Lídia fez, como o carcereiro fez, recebendo os apóstolos. Por isso, meus irmãos, se por um lado ser discípulo de Jesus é perigoso, por outro lado também é uma honra, porque nós nos identificamos com Ele e fazemos parte da sua família. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a cumprirmos a missão, a sermos discípulos verdadeiros, onde o Senhor nos colocou. Que apesar dos perigos que vamos sofrer, a gente entenda que também é uma honra, porque nós nos identificamos com Ele, sofremos por Ele como Ele sofreu por nós, ou melhor, Ele sofreu por nós de uma maneira incomparável, mas Ele nos chama a sofrer por Ele, sendo testemunhas dEle. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.